Oi, gente, boa noite. Aqui eu queria mostrar para vocês uma tabela que tem assim: essa primeira coluna, a temperatura de fusão, essa coluna, a temperatura de ebulição. Vamos pensar o que é a temperatura de fusão, o que é a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? E a ebulição, o que é a ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, o que é essa temperatura? É a temperatura que acontece essa modificação, tá? Então, vamos pensar assim, ó, tudo que tiver abaixo da temperatura de fusão é sólido. Tudo que tiver acima da temperatura de ebulição é gasoso. O que tiver entre essas temperaturas, entre essas duas temperaturas, é líquido, certo? Então, se eu for fazer uma análise, isso aqui são as substâncias, tá? Substância A, substância B, substância C. Se eu for fazer uma análise dessas substâncias e quero saber, por exemplo, qual o estado físico dessas substâncias a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius. Vou analisar. Então, eu vou analisar a A. Vamos ver a 100 graus Celsius. Bom, eu sei que essa substância a 80 graus, é a temperatura de fusão. E a temperatura de ebulição de 218 graus Celsius. Então, 100 graus. 100 graus não é uma temperatura menor que 80, então ela não está sólida. Não é uma temperatura que está acima da temperatura de ebulição. Ela está entre. Então, essa substância a 100 graus, ela vai ficar líquida, 100 graus Celsius, né? Agora, vamos ver como vai se comportar a substância B, que tem outro comportamento em relação à sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição. São temperaturas muito baixas, negativas, ó. Então, 100 graus Celsius, 100 é menor do que menos 119, lembrando que qualquer número negativo, ele é menor do que qualquer número positivo, ele é até menor do que zero. Então, 100 é maior do que 219, mas ele também é maior do que menos 183. Então, ele é a 100 graus, essa substância B, ela é gasosa. Agora, vamos pensar a substância C, a 100 graus Celsius. Bom, 100 graus Celsius não é uma temperatura menor que menos 39, não é maior do que 112. Ela é entre essas duas aqui, né? Então, ela é líquida, certo? Essas tabelas aqui, elas servem para a gente analisar como que uma temperatura, como que uma substância, ela vai se comportar conforme a temperatura ambiente. Então, se eu disser que a temperatura ambiente, que se eu elevar a 100 graus, como que ela vai se comportar, né? Então, se eu perguntasse aqui, por exemplo, a 25 graus Celsius, por exemplo, essa temperatura seria diferente. A 25 graus Celsius, por exemplo, ela estaria sólida. A 25 graus Celsius, B estaria gasoso, né? Porque é uma temperatura maior. A 25 graus, essa aqui estaria líquida, tá? Então, essas tabelas, elas vão nos ajudar a entender, né, como que uma substância se comporta a determinada temperatura. Certo, gente? Valeu!